Boa noite a todos. Vou começar me desculpando pela minha voz, que eu estou me recuperando de um resfriado. Mas o importante é concluir o compromisso. Nós estamos nos encaminhando para o final do ano. Aí vem as festas, os momentos de comemoração, aquele momento em que a gente para pensar em tudo que a gente já fez, como que foi o nosso ano. Então, nós vamos refletir um pouquinho sobre a figura de Jesus, que é o nosso rumo, que é o nosso amigo, que é tudo pra gente, né? E felizes somos nós que conhecemos a Ele. Eu vou começar com uma história que eu li nesse livro, Homens Notáveis. São histórias da Palestina nos tempos de Jesus. Cirineia Yolanda Maffei, ditado por Leon Tolstói. E a última historinha tem o título Jesus. Amanhecia. Há muito a mulher esperava. Haviam-lhe dito que Jesus, o Messias, estaria naquela praia. Mas as horas passavam e o Rabi não chegava. As lágrimas desciam pelas pálidas faces e ela em vão intentava secá-las com a fímbria das vestes. Perambulando pelas úmidas areias, a moça murmurava de si para si: Que farei? Que farei, meu Deus? Que farei? Jesus representava a última esperança, a última de minhas esperanças, o derradeiro alento para as dificuldades que tenho enfrentado sozinha, sem o apoio de ninguém. Disseram-me que aqui ele estaria. Devo ter me enganado de local. Pudera. Minha cabeça não pensa, sinto-a cheia, repleta de nada. Por fim, exausta e desalentada, a moça abandonou o local, sempre falando baixinho, olhos fixos no chão, torturada a alma. A longa estrada serpenteava sinuosa pelas terras da Galileia. Logo mais, em um dos trechos ao longe, avistou um homem, calmamente vindo ao seu encontro. Temerosa, foi diminuindo o passo até que estacou, olhando para trás e para frente, vezes inúmeras, como se estudasse o que faria no caso de uma surpresa desagradável. O homem continuava caminhando, cada vez mais perto, mais perto. Os olhos de Miriam prenderam-se naqueles claros olhos, mergulhando nas azuis profundezas dos fulgurantes cristais. Subitamente calma, não mais o temendo, ansiando sim por sua presença, sentindo que finalmente encontrara o Messias. Com melodiosa voz ele disse: Estás a procurar-me? Que desejas? Uma história de dores e decepções semelhante a muitas quantas ouvira assim. Miriam expunha sua alma ao Rabi e ele escutava simplesmente, permitindo-lhe falar, totalmente voltado para o relato, assentindo vez por outra quando ela ansiosamente indagava: Estás entendendo, mestre? Finalmente calada, Miriam aguardava. As palavras de Jesus pareceram-lhe comuns conselhos. Recomendava-lhe amor ao próximo, paciência, tolerância, renúncia. Mestre, mas desejo ser feliz. Assim somente estarei tolerando as pessoas, adiando minha felicidade. Quero ser livre, buscar caminhos diferentes. Jesus estendeu a destra, tocando suavemente e compreensivamente o trêmulo ombro. Havia decepção nos olhos da moça. Esperava outra coisa daquele homem de que diziam maravilhas. Não fazia milagres? Então, seria muito fácil fazê-la feliz. A moça volveu sobre os seus passos. Aquele homem tão belo, envolto em estranha luz, certamente não a entendia. Inútil insistir. Os séculos decorreram, estamos no Brasil. A Miriam da Galileia, de tempos de Jesus, ainda anda em busca de Jesus, trilhando variados caminhos,
acreditando encontrá-lo nos templos, nos rituais, nos sortilégios, perseguindo a felicidade, julgando-a presente nas coisas, nas demais pessoas, nas ilusões do mundo. Anônima entre os que percorrem as ruas, ela sonha com uma vida diferente. Seus olhos encontram os olhos claros no grande outdoor. Demorando-se no fascínio daquele olhar, as letras imensas informam: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma saudade imensa toma conta de seu coração, uma sensação de que poderia ter sido de outro modo. Ela só não sabe como. Os olhos do mestre parecem-lhe dizer-lhe: calma, um dia, não importa quando, compreenderás, teu coração abrir-se-á qual flor aos raios de sol, sem esforço, sem constrangimento. Até lá, minha irmãzinha, prosseguirás buscando, construindo no tempo próprio teus alicerces evolutivos. Eu estaria esperando enquanto aprendes a lição mais importante: amar. O doce fascínio do amor. Por amor, os mártires desceram os circos romanos em cânticos de louvor, desdenhando da morte sangrenta, afrontando a incompreensão dos tempos. Por amor, persistimos nos embates reencarnatórios, aprendendo e ensinando, traçando caminhos que passam pelos ensinamentos do Mestre muito amado. Negando, ainda assim, estamos sobre seu doce e leve jugo. Ele não nos obriga a nada, não nos prende, ao contrário, liberta-nos para as conquistas do ser, inapelavelmente ligadas aos múltiplos erros e acertos. O doce fascínio de Jesus. Essa história, ela a mim, ao menos, remete àquilo que eu sou, nessa busca incessante. E talvez tenhamos trilhado nesses caminhos lá atrás e tenhamos conhecido o Mestre de perto, tenhamos trocado alguma palavra com ele e ainda estamos lutando por essa evolução, por esse crescimento. E por isso, às vezes, a gente sente esses sentimentos como ela sentia, um sentimento de saudade, de algo que ela não sabia descrever. Porque à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai se dando conta de que a mudança vem sempre de cada um de nós, nunca do outro, nunca do próximo. A felicidade nunca está nas coisas ou nas pessoas, mas sim aquilo que eu faço para as pessoas, naquilo que eu emprego meu tempo na busca de ser uma criatura melhor. Aí sim, vamos encontrando momentos de felicidade, momentos que vão recarregando o nosso íntimo, as nossas forças, e assim vamos nos tornando mais leves, mais compreensivos, mais tolerantes com aqueles que ainda não conhecem a Jesus. O Natal, ele simboliza um tempo de renovação interior, convidando-nos a refletir sobre nossa espiritualidade e a verdadeira busca pela felicidade em nossas vidas. Por isso que a gente deve fazer aquilo que Santo Agostinho ensinou para a gente, fazer aquela meditação no final do dia. O que a gente fez de bom, se a gente precisa pedir perdão para alguém, se a gente precisa recomeçar novamente. Porque para Deus, isso não importa. Nós podemos começar milhões de vezes a mesma coisa. Ele sabe que em algum momento a gente vai acertar. Então, o que ele não quer é que a gente fique parado, esperando que essa felicidade chegue, esperando por um milagre. Os milagres, eles não acontecem. O que acontece é uma mudança íntima, uma mudança de comportamento que acaba refletindo em tudo que está no nosso entorno. Passamos a enxergar coisas que antes nós não víamos. Quando Miriam se encontra com Jesus, acha estranho
a forma dele falar, muito corriqueiro, querendo um milagre para aquela felicidade. E às vezes a gente quer assim, porque somos às vezes muito mimados. Queremos as coisas na mão, sem trabalho, mas sem trabalho também não conquistamos nada, porque trabalho é lei divina. Então é necessário que em todos os aspectos, tudo na vida dá trabalho. A diferença é que à medida que vamos compreendendo o resultado dessas coisas, o trabalho deixa de ser algo de imposição e passa a ser um prazer. É sempre um prazer fazer algo de bom para alguém, ou até mesmo para nós. Porque tudo começa na gente. É necessário que a gente se olhe no espelho, entenda as nossas dificuldades, os nossos limites, que são muitos ainda, e que a gente respeite eles. Mas que a gente tenha essa força de viver e ir em frente, enfrentar de frente as dificuldades. Porque quantas dificuldades nós já passamos e que depois no final a gente diz assim, nossa, eu não sabia que tinha tanta força. E a gente olha para trás e diz assim, não foi tão difícil quanto eu imaginava. Nossa, o tempo passou. Cada dia a gente se distancia mais da nossa figura mais atrasada. E a gente caminha para uma figura nossa de mais conhecimento, de tudo que a vida pode oferecer de melhor. Mas basta que a gente tenha esse ímpeto de ir atrás. Compreender o verdadeiro significado espiritual do Natal nos leva a um profundo autoconhecimento, permitindo-nos refletir sobre a essência do amor e da fraternidade em nossas vidas. É muito importante que a gente entenda isso. Entenda o que acontece, qual o nosso processo de evolução e entendermos que a fraternidade, ela caminha junto com isso. E dentro da fraternidade existe a caridade, existe aquilo tudo que a gente se empenha em fazer pelo outro. Se a gente não consegue colocar comida na mesa de todo mundo, quando eu digo todo mundo, o mundo inteiro, nessa data tão especial que a gente gosta de confraternizar, de ter a família, de fazer algo gostoso, a gente não tem essa condição de atender a todos. Mas será que a gente não pode fazer alguma coisa? Será que nesses dias a gente não pode ser mais solidário, fazendo preces, fazendo orações, mantendo o nosso pensamento elevado? É por isso que as vibrações desse período elas se modificam. As pessoas se voltam para esse tipo de sentimento. É uma pena que a gente não permanece nele. Depois o dia a dia e os compromissos a gente acaba de certa forma se esquecendo. Mas sermos solidários. Solidários através das preces, das orações, de um olhar, de um abraço, de uma palavra. E essa busca pela felicidade nos faz refletir sobre o que a vida nos convida a reavaliar essas nossas prioridades, né, de hoje e alinhar nossas ações com valores espirituais que promovem a verdadeira realização interior. Então, se eu quero me promover diante da minha profissão que eu tenho, por exemplo, eu não posso caminhar para isso querendo passar por cima dos meus amigos, daqueles que estão compartilhando comigo na empresa. Eu preciso alcançar através do esforço. É nesse sentido que a gente deve avaliar para que a gente se modifique. Sempre fazer as coisas, tendo as escolhas de acordo com aquilo que é ensinado pelo Cristo. Se Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele também é o nosso guia e o nosso modelo. Emmanuel nos convida para que ampliemos a comunhão fraterna e louvemos a cooperação, porque anualmente o Cristo nos requisita a verdadeira solidariedade, a fim de que, em nos tornando mais irmãos uns dos outros, possa ele nascer em espírito
na manjedoura do nosso coração, transformando em incessante e divino Natal todos os dias da nossa vida. É isso que a gente tem que fazer. Fazer com que Jesus renasça todos os dias no nosso íntimo, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. E a Joana de Ângeles também nos convida a um raciocínio, né? Não permitas que o Natal seja apenas uma festa vulgar de trocas de presentes, de comilanças, mas sobretudo da espiritualidade, contribuindo para que a dor seja menos sofrida e o desespero ceda lugar à alegria, em memória dele, o conquistador inconquistado. São pensamentos que normalmente nesse período a gente até se volta para esse pensamento. Mas a grande intenção que Jesus tem para conosco é de que isso seja um hábito nosso, de termos esse olhar caridoso, carinhoso para aqueles que sofrem. Quanto sofrimento está pelo mundo? Guerras, muitos pensamentos de suicídio, é uma guerra invisível, às vezes, que foge ao nosso alcance. E as guerras invisíveis, elas são combatidas com coisas que também são invisíveis aos nossos olhos materiais, que é o bom pensamento. Quando eu mantenho o meu lar, onde eu vivo, em busca de paz, de harmonia, fazendo o evangelho no lar, buscando compreender aqueles que convivem comigo, perdoando, porque caminhamos lado a lado, porém nem sempre estamos na mesma linha vibratória. E quanto mais eu sei, mais compreensível eu preciso ser. Quando eu faço isso, eu crio dentro do meu lar uma espécie de paraíso que se destaca muitas vezes de tudo que está em torno. E essa energia, esse pensamento positivo atinge aqueles que ainda não têm nada disso. O Evangelho no Lar é algo que reflete para toda a vizinhança como um ponto de luz. Então, olhem a importância de nos mantermos equilibrados, para quando aquele que está mais necessitado do que a gente tenha forças de esticar a mão e de dizer assim, te levanta, que eu estou contigo. Porque é isso que Jesus faz todos os dias com a gente. Todos os dias diante da nossa dificuldade. Deus permite que tenhamos sempre uma nova oportunidade, uma nova chance de fazermos diferente daquilo que a gente normalmente faz. E o que a gente tem feito? Essa é a grande pergunta. O que eu faço para que isso seja alcançado? Para que eu possa fazer parte desse montante de pensamentos que estão voltados para esse mundo melhor que a gente quer alcançar, para essa transformação da nossa terra. O que eu faço para contribuir? Agora é um momento importante para que a gente faça isso, para que a gente entre nessa linha de vibração e que a nossa vida no ano que vem possa iniciar de uma maneira mais alegre, mais feliz, mais cheia de impulsos para aquilo que é bom. A voz está indo embora. Mas vamos lá. Se eu fico quietinha, ela fica boa, mas eu falo muito aí, vai indo embora. Fiquei quietinho o dia inteiro para a voz ficar boa agora, mas já está indo. Mas vamos lá. Então, diariamente, o que Jesus faria no meu lugar? A gente deve pensar.
Diante dessa dificuldade, o que Jesus faria? Esse é um grande exercício. Essa reflexão nos ajuda a alinhar nossas ações com valores espirituais e buscar a verdadeira felicidade. Porque eu não posso fazer aquilo que eu quero. Eu tenho que fazer aquilo que deve ser feito. Porque às vezes as coisas que a gente quer não estão alinhadas com as coisas que Jesus nos ensina. Escolher priorizar valores espirituais em vez de conquistas materiais. Isso direciona o nosso pensamento para algo muito bom. Porque às vezes a gente fica preocupado só em ter, e esquece que o ser é que vai trazer a felicidade. Ser melhor vai me trazer a felicidade. Eu posso ter, mas nunca me esquecer de que eu preciso ser alguém especial aos olhos de Deus, não no sentido geral, porque todos nós somos qualquer um em qualquer condição, mas nos tornamos mais especiais porque nos tornamos pontos de luz quando a gente pode ajudar o nosso próximo. E para ajudar o próximo a gente precisa estar bem, estar fazendo boas escolhas. Entender sobre a caridade. E é através da caridade que melhoramos todos os nossos instintos, os nossos grandes defeitos, eles vão se burilando à medida que a gente convive com as pessoas. Quando a gente se depara com algumas dificuldades de algumas pessoas que às vezes são mais rudes, e a gente consegue ter paciência com aquela criatura, ou a pessoa mente, e a gente entende que ele mente, mas mente para se defender daquilo que já viveu. Quando a gente consegue ter essa compreensão, nós nos melhoramos e melhoramos a vida do outro. O Natal, ele nos convida a uma transformação interna, onde a mudança deve ser autêntica, refletindo em nossas atitudes, o nosso comportamento ao longo do ano. Toda vez que a gente muda, tudo se reflete externamente. E aí, se estivermos no caminho do bem, isso vai influenciar aqueles que convivem conosco. Nós vamos servir de exemplo para o próximo. E a felicidade não é um evento passageiro, mas sim uma construção diária que requer esforço contínuo, compromisso com o amor e a bondade em nossas vidas. Eu vou fazer a palestra um pouquinho mais curta hoje, porque realmente minha voz está indo embora. Mas eu acredito que a mensagem principal, trazendo esse exemplo da Miriam, lá de trás, que conheceu Jesus, que não entendeu a mensagem naquela época, porque foram muitos os que não compreenderam a mensagem naquela época. Vivia-se tempos tão turbulentos de brutalidade. As pessoas tinham uma ânsia muito grande dessa felicidade, mas ao mesmo tempo viviam muito da matéria, assim como hoje ainda vivemos. Mas eram tempos mais difíceis, porque hoje temos tantas facilidades que a tecnologia nos trouxe. Que a gente possa se olhar como a Miriam lá de trás e lembrar que Jesus está aqui para nos dar essa nova oportunidade de compreendê-lo melhor, de entender essas mensagens que ele trouxe. E a mensagem principal é a do amor. Sem amor não se constrói nada. E o amor não requer nada de material. Para se vivenciar o amor, é necessário muitas vezes renúncia, desapego, perseverança, paz, tranquilidade.
e o nosso olhar vai se modificando para com o nosso próximo e para com nós mesmos. Que esse momento festivo inspire as mudanças profundas em nossos corações, despertando o desejo sincero de sermos melhores nesse ano que vai se iniciar, no próximo e no próximo. Muito obrigada pela atenção de todos.